Vamos falar um pouquinho sobre os vírus, características gerais dos vírus e a importância que eles têm como estudo, como conhecimento dentro da ciência. Dentro das características gerais dos vírus, nós podemos afirmar algumas coisas. Por exemplo, são agentes causadores de infecções no homem, outros animais, vegetais, bactérias. São desprovidos de organelas e sem metabolismo proprietário próprio, né? Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasita, ele, né, se beneficia prejudicando a outra parte. Intracelular, necessita de uma célula. E obrigatório que fora dela ele não tem estrutura. Ele é desprovido de organelas e não tem metabolismo próprio. E não se desenvolve em ambientes extracelulares, apenas intracelular. Com relação aos vírus, nós podemos verificar a questão da estrutura, tamanho, né, e as formas. E aí vamos falar um pouquinho dessa questão do tamanho e forma, né? Os vírus eles variam de 20 a 300 nanômetros, como a gente pode, né, visualizar aí em algumas exemplos aqui, né? O tamanho em comparação com a hemácia, com a bactéria, então, eles são muito menores, né? Olha só o tamanho em comparação, né, proporcional, vamos dizer assim. Ele também são formas, suas formas são frequentemente, né, vamos dizer assim, referidas pelos termos coloquiais. O que seriam termos coloquiais? Esferas, bastonetes, projéteis, tijolos, mas na realidade eles são estruturas complexas e de simetria geométrica precisa. Olha que interessante, né? E a forma das partículas virais ela é determinada pelo arranjo dessas subunidades repetidas que formam essa proteção proteica, que é o capsídio do vírus. Bom, continuando. Então, a estrutura básica desses vírus. Então, nós temos a questão do virion, que é uma partícula viral completa, ou seja, infecciosa. Essa é a terminologia dita. E aí ele tem, dentro dessa estrutura, né, o envelope, o capsídio e proteínas virais. Vamos falar um pouquinho do capsídio, né, e o próprio ácido nucleico. Vamos falar um pouquinho do capsídio. Né? O capsídio aqui demonstrado na figura, uma figura bem geométrica feita, né? É uma complexidade, dando a entender a complexidade do vírus. Então vamos falar um pouquinho do capsídio. O ácido nucleico ele é recoberto por um invólucro formado por proteínas e essas proteínas a gente chama de capsídio. Então esses capsídios seriam essas proteínas que envolvem o ácido nucleico viral. O arranjo desses capsômeros fornecem ao vírus a sua simetria geométrica. Então, olha só, o arranjo dos capsômeros aí que formam o capsídio, ele fornece ao vírus a simetria geométrica. E há duas formas de simetria nos capsídeos virais. Primeiro, icosaédrica. Segundo, helicoidal. Icosaédrica, vamos falar um pouquinho dela. Os capsômeros são arranjados em 20 triângulos que formam uma figura simétrica, um icosaédrico. Vamos ver se eu tenho alguma figura aqui. Acho que mais para frente a gente vai ter, mas a gente volta lá depois. Mas se você observar aqui nessa figura, olha só, os capsômeros são arranjados em 20 triângulos. Então aqui você já vê o formato de um triângulo. E aí ele forma essa figura icosaédrico. Interessante, né? Então a gente acha que muitas vezes que o vírus é uma estrutura simples, né? E não é. Ele é muito complexo, inclusive. E a helicoidal? A helicoidal, os capsômeros são arranjados em uma estrutura helicoidal oca, que tem a forma de bastão.
Há duas vantagens na montagem das partículas virais, né, com essas subunidades idênticas, subunidades de proteínas que a gente está falando. Primeira vantagem, reduz a necessidade de informação genética. Segundo, promove a montagem. Não precisa de nenhuma enzima, nem energia, não é necessária. Olha que interessante. E o ácido nucleico, que a gente está falando que esse capsídeo ele envolve o ácido nucleico. O ácido nucleico viral, que é o genoma desse vírus, é localizado no interior e pode ser DNA de fita simples ou dupla ou RNA de fita simples ou dupla também. Somente os vírus possuem um material genético composto de fita simples de DNA ou fita simples ou dupla de RNA. É uma característica específica do vírus. E o ácido nucleico, ele pode ser circular ou linear, linear de linha. O DNA é sempre uma molécula única e o RNA pode existir como uma única molécula ou em vários segmentos. E aí a gente vai, né, verificar mais para frente essa questão da replicação e os tipos de RNA. Proteínas virais, bora lá. As proteínas virais possuem diversas funções. Quais seriam essas funções dessas proteínas virais? Né? Essas proteínas virais, elas, do capsídeo, né, protegem o material genético e medeiam a ligação do vírus a quem? Aos receptores específicos na superfície da célula hospedeira. Olha que interessante. Então a gente percebe que essas proteínas virais, elas protegem o material genético e ainda vão fazer intermediar a ligação do vírus aos receptores específicos na superfície das células do hospedeiro. Interessante. E o envelope? Vamos falar um pouquinho do envelope. Aqui o envelope na figura, né? Aqui eu vou fazer demonstrado dentro dessa estrutura complexa. Esse envelope, além do capsídeo, das proteínas, existe, né, o envelope. É uma membrana lipoproteica. Lembrando que ele é uma membrana lipoproteica, composta por lipídios, que vem da onde esses lipídios? Da membrana da célula hospedeira. Olha que interessante. Quando a gente falar lá do envelopamento, a gente vai lembrar disso. Então é formado por, né, uma membrana lipoproteica composta por lipídios que são originários da membrana da célula hospedeira. E proteínas específicas também do vírus, que vão fazer essa, né, mas ele precisa da membrana da célula hospedeira porque ela compõe essa camada lipoproteica. Que ele faz essa questão, né, desse envelope? O que ele contém também? Existem glicoproteínas de superfície, nessa forma de espículas, e a quais essas membranas, essas proteínas, glicoproteínas, ligam-se aos receptores de quem? Das células hospedeiras durante a penetração do vírus na célula. A presença do envelope vai conferir uma instabilidade ao vírus. Vírus com envelope são mais sensíveis a quê? A temperatura, detergente e solventes lipídicos, tais como o álcool, do que os vírus sem envelope. Então a característica aí, né, quando tem vírus, o pessoal orienta sempre lavagem das mãos, usar detergente, né, uma técnica de lavagem de mãos aí bem interessante, né, na proteção, já para você conter uma contaminação aí, disseminação de um vírus importante. Na Covid a gente viu muito essa prática, né, gente? E também são sensíveis ao álcool. Então é uma característica desse envelope, né? Então ele vai ter essa questão da instabilidade a esses produtos. Outro fato importante que a gente tem que explorar aqui, né, dessa estrutura básica do vírus,
é a questão, né, dessas proteínas de superfície dos vírus, sejam elas proteínas do capsídeo ou glicoproteínas do envelope, são os principais antígenos contra os quais o hospedeiro desenvolve a resposta imune. Tá? Então a gente não pode esquecer isso. Perfeito? Continuando. Estrutura básica dos vírus, então. Nós vimos que é uma estrutura viral, não é tão complexa quanto a das células, não tem, né, certas, né, as organelas, nem desprovido, mas ele tem uma complexidade ímpar. E aí vamos ver as estruturas que ele tem. O ácido nucleico, que a gente já falou, o capsídeo, o envelope. E não falamos da falamos aí da espícula, né, que é um complexo de glicoproteínas exposta na superfície viral, que constitui o principal antígeno viral, que é principalmente essas proteínas de superfície, né, que eu falei agora há pouco, sejam elas proteínas do capsídeo ou glicoproteínas do envelope. Genoma viral. Quando a gente fala dos genomas virais, né, a gente vê que, falou agora há pouco, ele pode ser um DNA ou o RNA, e esse DNA ele pode ser fita dupla, simples, e o RNA pode ser dupla fita ou fita simples também. Falamos já do envelope viral, das glicoproteínas. Olha aí a forma helicoidal do capsídeo. E aí o envelope, né, logo adentro, depois da glicoproteína de ligação. Ok. Vamos falar um fato importante e que chama a atenção, que é a replicação viral e as etapas dessa replicação, o que é importante a gente saber. Depende de organelas e enzimas do hospedeiro, geralmente promove a morte ou lise da célula hospedeira, que é o ciclo lítico. E esses estágios do ciclo lítico que nós temos são as etapas, né? Ou estágios, como ele traz aí, que é a absorção, penetração, síntese, montagem e liberação. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Dessa questão do ciclo replicativo. E é importante a gente observar isso, né? Do ciclo replicativo, essas etapas que acontecem, certo? Então vamos lá. Multiplicação dos vírus. Para que se faz a multiplicação? Produzir progênie viável. Consequências: a doença e até mesmo a morte do hospedeiro. Então, por que ocorre? Como que é essa replicação? Bora lá, as etapas da replicação. Adsorção das células, internalização ou penetração, desnudamento ou decapsidação, síntese do ácido nucleico das proteínas, morfogênese, maturação e liberação. Então vamos ver cada uma dessas etapas. A adsorção, olha só como é que ela ocorre, essa adsorção. Essa ligação, as proteínas de superfície do virion ligam-se às proteínas receptoras específicas na superfície celular através de ligações não covalentes. Tá? Então tem uma ligação aí iônica que faz essa ligação das proteínas de superfície com as proteínas receptoras da célula hospedeira. Essa especificidade da ligação determina o espectro de hospedeiro do vírus. A especificidade do vírus. Tá? Por exemplo, o poliovírus ele infecta exclusivamente células humanas e de outros primatas, enquanto que vírus da raiva pode infectar todas as células de mamíferos. Então não somente o homem, mas também animais. Certo? Então vamos lá. Então, esse contato com a superfície celular, essa ligação específica dessas partículas virais na superfície das células hospedeiras. Então ocorreu a adsorção. Os vírus possuem sítios reativos em sua superfície, né, e que interagem com receptores específicos da célula hospedeira, glicoproteínas, o envelope, tudo mais. Olha a ligação aqui ocorrendo. Ó. Proteínas da superfície do vírus, proteínas do capsídeo, glicoproteínas, no caso de envelopados, e receptores celulares da célula hospedeira, proteínas, glicoproteínas e carboidratos. Então ele une o útil ao agradável e vai ter essa adsorção aí, que não é tão favorável para nós, né? Especificidade da interação define e limita o tipo de célula hospedeira que pode ser infectada. E aí o dano, né, causado a esses sítios de ligação por desinfetantes,
ou calor, ou bloqueio por anticorpos específicos. O que é um anticorpo? Anticorpo neutralizante é uma proteína específica em neutralizar a ação tóxica do antígeno. Pode impedir uma efetividade do vírus. Então, primeira etapa, absorção. Segunda etapa, penetração. E nesta etapa da penetração, né, a gente percebe aí penetrando, as partículas virais penetrando na célula após serem envolvidas, né, em uma vesícula pinocítica, onde inicia esse desnudamento. Aí fatores como baixo pH favorece também esse momento. Então, após a adsorção, os vírus envelopáticos fundem a membrana da célula hospedeira e ocorre a entrada do núcleo capsídeo viral no citoplasma da célula hospedeira. Então, penetrou. A imagem está demonstrando aqui essa penetração aí, né? O que é importante a gente reconhecer. Essa imagem também demonstra, né, a adsorção, logo em seguida, a penetração. Desnudamento. O que seria o desnudamento? Tem uma série de eventos que ocorrem após a penetração. Exposição do genoma para transcrição, ou seja, um novo vírus sendo formado, ou tradução, depende de que tipo é esse vírus. Se ele for um vírus de RNA de polaridade positiva e fita simples, ele já vem prontinho, ele já vem pronto para transcrição, vai direto para o ribossomo e vai ser transcrito. Caso não, ele precisa da polimerase. Produto do desnudamento depende da estrutura do núcleo capsídeo, tá? E aí a penetração do genoma nos poros nucleares. A síntese do ácido nucleico viral e das proteínas, biossíntese ocorre. Aí ocorrem essas muitas estratégias. A observação que o ácido nucleico purificado é infectivo à prova definitiva de que o material genético e o ácido nucleico não é uma proteína. E o ácido nucleico infectivo ele dribla todo esse sistema de especificidade do hospedeiro e ele determina pela interação da proteína viral, receptor, célula. Tá? Então é todo um aparato aí que vai ser driblado. E aí o ácido nucleico ele pode ser sintetizado no núcleo ou no citoplasma da célula infectada. Depende do tipo de DNA, do RNA e DNA dele. Ou DNA, né? Mas o interessante saber é que a síntese proteica viral é sempre no citoplasma da célula infectada. Sempre no citoplasma. Ok? O primeiro passo que a gente vê na expressão gênica viral, olha só, interessante, gente, é a síntese do RNA mensageiro. Esse é nesse ponto, quando tem essa síntese do RNA mensageiro, que o vírus pode seguir diferentes caminhos. Depende da natureza do ácido nucleico, né? Se ele é um DNA, aqui que eu falei, se ele é um DNA viral, com uma exceção, ela replica no núcleo. Usa a RNA polimerase, DNA dependendo da célula hospedeira, para sintetizar seu próprio RNA mensageiro. Se ela é RNA, fita simples, polaridade positiva, ela já vai direto, ela não necessita da polimerase, ela vai direto no ribossomo, no citoplasma, né? Isso acelera o processo. Olha só, o vírus é RNA de polaridade positiva, essa é uma especificidade, eu gostei de botar esse slide aqui, porque esse genoma viral já é um RNA mensageiro. E aí ele já vai para transcrição, tradução, replicação e prontinho já. E a reprodução viral, né? Vamos trabalhar esses exemplos bacterióficos. Tem o ciclo lítico e o lisogênico. O lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira. O lisogênico ela permanece viva. E aí vamos ver a questão do ciclo lítico. Bora lá? Para a gente continuar. A adesão, o virião adere à célula hospedeira, a parede bacteriana do cromossomo. Isso aqui é no caso de um bacteriófago, tá? Penetração. O virião perfura a célula hospedeira e injeta seu DNA. DNA sendo expelido. Biossíntese, o DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Maturação, novos viriões são montados na célula hospedeira. Liberação, a célula hospedeira rompe-se, novos vírus são liberados. Aí ocorre a lise, morte celular.
E aí, esse é um ciclo lítico do bacteriófago, tá? O lisogênico, o processo é semelhante ao lítico, porém, o DNA do fago, do bacteriófago, se insere ao DNA bacteriano, né? O vírus é agora chamado prófago. Toda vez que a bactéria replicar seu cromossomo, o DNA do prófago também é replicado, permanecendo latente nas células filhas, ou seja, vai só espalhando e se mantendo ali. No caso da chikungunya, tem uma linha de pesquisadores que acredita que o vírus da chikungunya, depois que passa o período da doença, ele permanece alojado em algumas estruturas celulares, principalmente nas articulações do joelho. E o nosso sistema imunológico não consegue detectar esse vírus. E é ele que fica causando ainda dores articulares nas pessoas. O pessoal chama de sintoma pós a doença. E aí o que acontece? Não tem como o sistema imunológico detectar. Talvez ele fique, né, tem uma linha que ele acha que ele está ainda no ciclo lisogênico também. E ele está lá armazenado ali dentro, causando inflamaçãozinha naquela que são as dores, nas articulações. E por isso que o sistema imunológico não consegue detectar nem eliminar ele. No ciclo lisogênico, as células não morrem. O vírus, nesse caso, são chamados de temperados. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um ciclo lítico. Se ele sair dali, ele pode decidir fazer um ciclo lítico, né? E aí a gente já sabe que é a morte celular. DNA do fago, olha, ciclo lítico formado, cromossomo bacteriano, e aí ele vai entrando, as etapas, e aí o fago multiplica-se na bactéria hospedeira, e aí tem duas etapas, né? Ou ele fica ali, ou ele vai causar essa lise celular, ciclo lítico. Ou, o exemplo vai mostrando aí, o genoma viral permanece junto com o DNA da bactéria. A bactéria se reproduz normalmente copiando o prófago transmitindo as células filhas, herdando, a gente chama de ciclo lisogênico. Consequência do ciclo lisogênico: células que contêm DNA viral, o genoma viral, são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. Exemplo: a toxina produzida pelo Clostridium botulinum é codificada por um gene de um fago. Permite a transdução bacteriana. Então, são consequências aí do ciclo lisogênico, né, na célula bacteriana. Ok? Então, nós verificamos aí essa questão, né, dessas etapas de replicação e chamamos a atenção aí para que todos, né, estudem e interajam mais sobre as etapas de replicação, o que é importante a gente saber sobre essas etapas, até para acompanhar o desenvolvimento dos vírus, né? Tem uma parte que fala da virologia, né, dos vírus com DNA, genoma DNA sem envelope. Aí tem exemplos, né, adenovírus, papilomavírus, vírus com genoma de RNA e com envelope. Nós temos vírus respiratórios, vírus da influenza A e B, vírus de influenza A, né? Vírus para influenza, vírus respiratório, vírus do sarampo, vírus da cachumba, da rubéola, da raiva, da leucemia, HIV, vírus com genoma de RNA e sem envelopes. Temos enterovírus, né? Aí os poliovírus podem ser citados como exemplo, rinovírus, reovírus e o vírus da hepatite A, tá? E vírus com genoma de DNA e com envelope. Aí nós temos herpevírus, aí a herpes simples, né, como é chamada, varicela zoster, citomegalovírus, né, presente aí, citomegalovírus, especialmente a normalidade, eles vão causando especialmente a normalidade congênita, né, por isso que é importante esses estudos aí. Epstein-Barr presente também. Aí nós temos vírus com DNA e sem envelopes. Os adenovírus, conjuntivite, pneumonia, papilomavírus. Que aí o papilomavírus é importante, né?
a gente saber porque eles são tumores benignos de células escamosas, causam verrugas na pele. Então a gente vê aí o HPV aí presente aí. Vírus com genoma de RNA e com envelopes. Aí nós temos vírus da influenza. Nós temos, além do vírus da influenza, o vírus do sarampo, o vírus da cachumba, vírus respiratórios, vírus da rubéola, outros togavírus, né, como o vírus da raiva, que são os rabidovírus presentes também. E aí vírus de RNA e sem envelope. Nós temos enterovírus, nós temos aí os rotavírus. Os rotavírus são importantes, ó. Recentemente tinha uma pesquisa que falava dos rotavírus em locais que receberam a vacina. O Brasil é aplicado vacina. Outros países da América Latina não. E há diferença nisso. Tá? Importante ler alguma coisa também com relação a isso. E aí nós temos os vírus da hepatite A e demais vírus. Tá? Então é importante a gente conhecer. E dentro desses vírus, nós também temos os arbovírus. Arbovírus são vírus que, para transmitir de uma pessoa para outra, precisa de um artrópode vetor. Aí nós temos o vírus, né, da encefalite, febre hemorrágica, né, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, encefalite, presente em arbovírus. Chamo a atenção também aqui, a título de curiosidade, que é uma área muito polêmica e requer muito estudo, que alguns vírus chamados vírus tumorais. Vírus tumorais. E o que é importante ressaltar nisso, gente, que os vírus tumorais, eles podem causar tumores benignos ou malignos, tá? Em diversas espécies de animais. Sapos, peixes, pássaros, mamíferos, ou seja, e comum ocorrência de vírus tumorais, e alguns desses vírus são associados a tumores humanos, alguns. Por isso que eu falei aqui, ressalto novamente que é importante uma pesquisa uma discussão mais acurada nessa área dos vírus tumorais, tá? Porque aí quando entra a questão do provírus e oncogenes, é um tema bem polêmico e requer muito estudo. A ciência ainda está estudando essa questão, porque alguns chamam que os principais conceitos aí que falam, né, desses vírus que causam essa alteração é que a infecção dele acaba causando, não que ele vai modificar o DNA da célula, mas essa infecção dele acaba causando ou ativando os oncogenes. Tá? E aí os dois principais conceitos que aí a gente tem, né, que pode se estudar, é a questão, né, no modelo do provírus. Os genes entram na célula no momento da infecção pelo vírus tumoral. E o segundo é o modelo da oncogene. Os genes que levam à malignidade já existem em todas as células do corpo, em virtude de estarem presentes no espermatozoide e no óvulo. Mas esses oncogenes, eles estão inativos por alguma situação. E aí, quando tem contaminação por esses vírus tumorais, que é mais comum em muitos animais, mas alguns afetam o homem, aí existe uma corrente da ciência que aí esses vírus ativam esses oncogenes. E aí a célula, por isso que ela não entra em apoptose, porque ela reconhece como próprio. E aí requer um estudo mais aprofundado nessa área, não é o momento agora, mas é importante que vocês saibam que existem esses oncogenes e os vírus tumorais podem ativar eles também. Tem outra linha que acha que esses tumores também são ativados quando a dupla hélice ela gira para a direita, né? É o chamado ADNA, mas em certo momento pode ser até mesmo alterado por algum comportamento, ou por uma infecção, um vírus tumoral. A dupla hélice ela dá um choque, ela vira para a esquerda, que é o chamado zDNA. E aí tem uma corrente pesquisador que acha que nesse momento é que ativa o oncogênio. Por isso que a célula não entra em apoptose induzida pela proteína P53, porque ela reconhece como próprio
E aí fabrica-se um tumor ali. E aí ele tem um crescimento desordenado. Mas é uma discussão para um outro momento, né? Eu encerro agora aqui a questão dos vírus. O foco era conhecer a estrutura, principalmente a morfologia e a questão da replicação, as etapas de replicação e também a liberação, que é aí no ciclo lítico e lisogênico que ocorre. Ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.